E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uns 5 minutos de processo. No nosso rápido encontro de hoje, a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é o tema da prova digital. E é um tema que traz bastante dificuldade. Por quê? Porque ele é um tema novo, né? Não existe muita coisa escrita, muita coisa produzida sobre isso. Os tribunais ainda estão formando, criando entendimentos em diversas questões ligadas às chamadas provas digitais, e a gente pode oferecer aqui alguns esclarecimentos. O primeiro deles diz respeito à diferença que existe entre uma prova que é digitalizada e uma prova que é digital. Ou seja, existem meios de prova que nascem, né, digamos assim, no mundo físico, como um documento, no papel, por exemplo, e depois ele é digitalizado, né? Então, esse meio de prova não nasceu no formato digital. É diferente eu ter uma imagem que eu venha digitalizar do que uma imagem que foi produzida já diretamente no meio digital com o uso de um smartphone, por exemplo. Tá? E temos a prova digital, né, que ela tem por objetivo fazer prova, comprovar a ocorrência de algum fato que aconteceu nesse meio digital, certo? Então, o que acontece? Qual é a diferença dessa questão, por exemplo, contratual? Um contrato que eu tenha com um serviço de site lá de e-mail, de rede social, quando eu clico lá no aceitar, né, os termos e condições do site, do serviço, aquilo ali, aquele meio de prova está nascendo no formato digital, tá? E por que isso tudo é tão importante? Porque, afinal de contas, a nossa vida cada vez mais ela é digital por uma série de questões, a nossa vida passou a ser muito mais remota, né? E o número de transações de comércio eletrônico, enfim, todos os aspectos que a gente possa imaginar da nossa vida realmente se tornaram cada vez mais digitais. E como a vida se converteu nesse formato digital e os conflitos não desapareceram, é importante que a gente pondere a melhor forma de preservar essas situações para depois apresentá-las em juízo. Vejam, muitas vezes a gente vai ter a comprovação de algo que aconteceu em meio digital, mas a gente talvez não tenha a melhor forma de mostrar isso em juízo. Vou dar um exemplo para vocês. Prints de WhatsApp, de conversa de WhatsApp, prints de redes sociais ou até mesmo um print de alguma coisa que está na internet. Isso serve como meio de prova? Evidentemente que sim, né? Acaba se tornando um meio de prova documental de forma digital, né? Algo que foi printado. A grande questão que existe é que há uma grande possibilidade de adulteração dessas conversas de WhatsApp. Existem programas que permitem a uma pessoa só falsificar, forjar uma conversa de WhatsApp, né? É muito fácil criar uma conversa de WhatsApp ou é muito fácil adulterar esse tipo de imagem. A mesma coisa se diga em relação às outras imagens que poderiam ser objeto de print. Temos até hoje a situação dos chamados deepfakes, né, que fazem vídeos inteiros com uma simples foto da pessoa. Antigamente era necessário um banco todo de imagens, hoje em dia é possível fazer um deepfake, fazer um vídeo falso de alguém, tão somente com uma imagem dessa pessoa. Isso tem sido utilizado de forma lúdica, digamos assim, na internet, para fazer brincadeiras, mas com certeza situações bastante delicadas podem surgir dessa situação. E aí se apresenta a questão da ata notarial, por exemplo, que pode auxiliar muito na comprovação da existência daquela situação. A ata notarial não é uma presunção, não é uma forma absoluta de se comprovar aquilo, porque a ata notarial pode ter os seus problemas, mas ela leva aquele tradicional print a um outro nível, né, de presunção de veracidade. E aí a gente tem 3 questões importantes para ponderar sobre qualquer prova digital, porque a gente pode trabalhar qualquer meio de prova em formato digital, a gente pode estar falando em documento, pode estar falando em prova testemunhal, podemos estar falando em perícia. Então é muito importante que a gente pondere 3 elementos muito relevantes em relação a toda e qualquer prova digital. O primeiro deles é a autenticidade desse meio de prova, que a gente possa confirmar quem é o autor daquele meio de prova. E mais, que a gente possa também comprovar a integridade daquela prova digital, ou seja, de que ela não foi manipulada. Isso pode ainda aparecer através de uma ideia de cadeia de custódia. Vejam, esses elementos são muito importantes para a gente poder falar de compliance, para a gente poder falar de LGPD, enfim, são temas que surgem com muita força nessas áreas agora do direito.
Tá bem, pessoal? Espero ter esclarecido um pouco o tema para vocês e aberto ainda mais o nosso diálogo. Até a próxima!